E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, Felipe Sandri na área. Hoje não seria um dia que eu faria o vídeo aqui pro canal, fiz ontem, né, analisando aí algumas informações, algumas notícias, principalmente a preparação do São Paulo para o confronto, o importantíssimo e derradeiro confronto contra a LDU, na terça-feira amanhã, jogo válido aí pela pelo quarto jogo da primeira fase, a fase de grupos da Libertadores, e um jogo decisivo, a final, é aquele jogo que o São Paulo tem que entrar com o espírito de Libertadores, que é o que a gente não viu contra o River Plate. Eis que acontece eu não sei nem mais dar nome, gente, a determinados acontecimentos que surgem no São Paulo, como esse agora do Daniel Alves, aparecendo num vídeo de ontem, batucando tantã, repique, rebolo, sei lá o que ele estava batendo lá, fazendo um samba que eu até gosto bastante inclusive, mas ele no meio ali de um monte de gente, num período onde a gente está numa pandemia, no meio da pior pandemia da história, onde ele aparece sem máscara, onde ele está de encontro com um monte de gente ali fazendo uma aglomeração que é contra, né, todos os protocolos, tudo aquilo que a gente está cansado já de ouvir. Aqui vale um parênteses, não dá para a gente ter as 100% de certeza de que isso foi feito neste final de semana, mas diante do comportamento do Daniel Alves depois do que aconteceu, depois desse vídeo vir à tona e depois das inúmeras críticas que ele acabou recebendo da torcida do São Paulo, tudo leva a crer que sim, que foi feito nesse final de semana. E o Daniel Alves deixou de viajar com a delegação lá para o Equador porque ele fez uma cirurgia no antebraço, o antebraço direito, depois que ele se machucou no confronto contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano, no Morumbi, dia 26 de agosto, e ele está em recuperação. O que você entende sobre isso? De que se ele nem viajou com a delegação, ou seja, o cara vai ficar aqui, ele vai fazer tudo que estão falando para ele seguir, que é a fisioterapia, que são os exercícios, que é o cuidado, enfim, todo mundo faria isso, né, acredito eu. Mas não, o senhor Daniel Alves acha que ele é maior do que o São Paulo, ele me aparece de novo, fazendo aglomeração, sem uso de máscara e batucando com a mão, com o braço, utilizando do braço que ele acabou operando. Gente, essa situação retrata, assim, de forma inequívoca, o que é o São Paulo Futebol Clube nesse momento. O São Paulo Futebol Clube nesse momento é isso. É um clube sem comando, é um clube sem diretriz, é um clube completamente às moscas, onde qualquer um acha que é maior. Ok, eu entendo a importância do Daniel Alves no futebol. É o maior ganhador de títulos de futebol, né, no futebol, é o Daniel Alves. Entendo que ele é um craque de bola, joga muito, conhece muito, etc e tal. Só que ele não é maior que o São Paulo. E alguém precisa dizer isso para ele, alguém precisa olhar na cara dele e falar que o que ele fez é inadmissível, o que ele fez, que é sim passível de punição. Eu não sei se é salário, eu não sei se vai para o estaleiro, eu não sei o que é, mas isso não pode acontecer. Em um clube de futebol devidamente gerido, que tem pessoas ali que de certa forma botam um pau na mesa, que tem comando, que tem ordem, que tem disciplina, que tem responsabilidades, isso não iria acontecer. Agora, o que acontece no São Paulo do Leco, o pior presidente da história, como eu falo, o presidente mais nefasto da nossa história? O que acontece no São Paulo de Raí, esta ameba, esse Raí, para mim, ele assim, é claro que tudo que aconteceu com ele como ídolo e jogador, ninguém vai tirar. Mas aquela idolatria que eu tinha dele, de certa forma, manchou um pouco sim, eu não posso negar. Eu tô com ódio do Raí, por conta desses comportamentos, e não de agora, né?
desde bem antes, todas essas contratações de perebas que ele trouxe, apostas em técnicos fraquíssimos, como é o caso do Fernando Diniz, e etc, etc, etc. Então, e aí tem esse Alexandre Pássaro também, esse Bochechinha Rosa, enfim. Tirando tudo isso da frente, o Daniel Alves, com toda essa importância, essa representatividade que ele tem, ele não poderia fazer uma coisa dessa. O São Paulo tem o principal jogo da temporada agora, terça-feira. Se o São Paulo perde da LDU, o São Paulo está fora da Libertadores, esquece. O São Paulo vai ser eliminado na primeira fase de grupos da Libertadores, se perder para a LDU. Um jogo onde, por mais que ele não pudesse estar em campo, eu acho que ele como líder, ou como ele se vende como líder, como tal, ele deveria sim exigir a presença dele lá, nem que se for para empurrar o grupo no vestiário, nem que se for para estar lá torcendo no banco, alguma coisa desse gênero ele tinha que fazer, a não ser que isso comprometesse a melhora dele, o exercício dele, a fisioterapia dele aqui, aí eu até entendo ele não ter ido. Mas é essa postura que eu imagino de um líder, de um cara que vem para cá para ser campeão, para voltar o São Paulo no patamar que é dele por direito, buscando o título, sendo respeitado. É isso que eu imagino de um cara que se diz líder e que se diz um cara que vai mudar o São Paulo, que vai fazer o São Paulo voltar a ter glórias. E o que esse cara fez nas redes sociais é patético, o que esse cara fez. E mais patético ainda é a reação dele depois das críticas que ele sofreu. Ele aparecer com o tantã na cabeça, ele depois fazer réus lá, nem sei o nome disso no Instagram, ficar lá tocando, falando não pode ser feliz. Meu querido, deixa eu explicar muito claramente para você, a questão aqui não é você ser feliz ou não ser feliz, o que você faz fora das quatro linhas não interessa. Agora, você está num processo de recuperação de uma lesão essa que está deixando você fora do principal jogo do São Paulo nesse momento, que é contra a LDU amanhã. E você, ao invés de se preservar a tua imagem, já que você não foi junto da delegação, que era seu direito, que era a sua obrigação, na verdade, melhor dizendo, era ir acompanhar a delegação, torcer, dar uma palavra de apoio, ficar com o grupo, já que você não foi, você tinha que, no mínimo, se resguardar e cuidar dessa sua lesão para você voltar o quanto antes. E não fazer sambinha, e não fazer pagodinho, e não ficar batendo com o braço ali operado, num tantã, achando e pagando de felizão. E ainda mais, fora dos protocolos de segurança, fazendo aglomeração e estando sem máscara. Então é o seguinte, Daniel Alves, foi uma vergonha o que você fez. Você manchou já a tua passagem pelo São Paulo nisso. Espero, do fundo do meu coração, que você faça qualquer coisa agora, que você coma a bola quando você voltar e que você tire essa imagem que você deixou. Porque pra mim, você deixou a imagem de um mimizento, de um cara sem responsabilidade, de um moleque babaca. É essa a imagem que você deixou pra mim. Como é Neymar, como é aqueles parças do Neymar, como é todo esse grupelho aí, que você de certa forma faz parte, só que eu imaginava que você era um cara mais consciente, eu imaginava que você era um cara mais sério, um cara mais... Não que você não corre, não dá o sangue dentro de campo, não é isso. Mas nesse episódio especificamente, pra mim você falhou e muito, e muito. E aí, gente, tem uma notícia. O jornalista Bruno Andrade, do Gol.com, da plataforma Gol.com, ele deu a entender que o Daniel Alves, depois desse episódio, disse que foi a gota d'água e que ele quer sim sair do São Paulo. Eu não tenho mais conhecimento sobre isso, eu estou dando aqui a fonte de que informou que realmente ele está infeliz no São Paulo e ele pretende sim deixar o clube do Morumbi. Ele está guardando uma proposta, principalmente de um clube europeu, para ele de forma amigável tratar com a diretoria do São Paulo a sua saída. Aí eu vou falar uma coisa para você, Daniel Alves. Você que veio com toda a polpa de mudar o São Paulo de novo de patamar, de colocar o São Paulo nos trilhos, brigando lá em cima como é de fato e de direito que esse clube aqui merece. E aí, na primeira situação ruim, você pega e já quer pedir o boné. No primeiro problema, na primeira
crítica que a torcida do São Paulo faz em cima de você, e com razão, você já quer pegar o boné e ir embora, você não é porra nenhuma de São Paulino. Você não tem amor nenhuma por essas cores. Você é mais um safado e pilantra que tá vestindo essa camisa aqui. Eu torço do fundo da minha alma que você calhe a minha boca. Mas pra mim, a sua história agora com o São Paulo acabou. A não ser que você volte e coma a grama, que jogue o triplo do que você estava jogando e que dê o título pra gente. A não ser isso, se você não fizer isso, pra mim, Daniel Alves, você acabou. Pra mim, você é uma vergonha. Pra mim, você foi mais um imbecil que vestiu a camisa do São Paulo, como tantos já vestiram. E pra mim não vai mudar em nada você ser o maior vitorioso da história do futebol, o lateral direito do Brasil, capitão. Pra mim não importa nada. Pra mim importa muito da atitude que o jogador tem. Pra mim você falhou de forma escrota. E mais do que isso, porque daí falhar é humano. Pra mim o que mais você errou foi na sua reação depois da sua falha. Que você acha que a gente é palhaço. Você acha que o torcedor são paulino é burro. E o torcedor são paulino não é burro. Ok, Daniel Alves? Então, se você realmente quer ir embora, que vá e que nunca mais volte. E depois tem gente ainda que fala que torcedor do São Paulo queima jogador. Aonde, gente, que torcedor do São Paulo queima jogador? Esses idiotas, esses próprios imbecis que se queimam. A torcida simplesmente só aponta o dedo, ela critica e ela apoia conforme o comportamento do jogador. E pra mim o comportamento do Daniel Alves foi bizonho, foi ridículo, foi baixo, foi pequeno, foi de um jogadorzinho mequetrefe. Eu espero que ele volte atrás no sentido do que ele fez, no sentido do comportamento que ele teve depois das críticas, porque se ele mantiver esse comportamento de ironia, de achando que a gente é idiota, a porta lá do Morumbi, não aqui, a porta lá do Morumbi tá aberta, pelo menos esse é o meu modo de entender. Aqui só tem que jogar quem realmente quer e quem realmente está comprometido com essas cores. Quem não tá, a porta da rua é serventia da casa, Daniel Alves. Valeu.